Você já se perguntou se um herdeiro pode esconder bens no inventário? Essa é uma situação mais comum do que parece. E muitas famílias passam por isso sem entender exatamente os riscos envolvidos. Às vezes, começa com algo pequeno, como deixar para depois a inclusão de um bem, mas isso pode se transformar em um problema sério, com consequências legais e conflitos familiares difíceis de resolver. Meu nome é Emily Santos, eu sou advogada especialista em inventários, sucessões e planejamento patrimonial. E hoje eu vou te explicar de forma clara e prática por que tentar omitir bens no inventário é uma decisão extremamente arriscada. Além disso, eu vou explicar quais são as consequências legais disso e como agir da forma correta para proteger o patrimônio e a harmonia da família. Quando uma pessoa falece, todo o patrimônio que ela deixou precisa ser levantado e declarado. Isso inclui imóveis, dinheiro em contas bancárias, investimentos, veículos e até participação em empresas familiares. E aqui existe um ponto muito importante. A lei exige que todos os bens sejam informados no inventário, sem exceção. Isso vale tanto para o inventário judicial quanto para o extrajudicial, feito em cartório. O inventário não é apenas uma formalidade, ele é o procedimento que garante que a divisão do patrimônio seja feita de forma justa, equilibrada e dentro da legalidade. Quando algum bem é omitido, todo esse equilíbrio é comprometido. Na prática, o que eu mais vejo são situações em que a omissão não começa necessariamente com uma má-fé clara. Às vezes, um herdeiro pensa, esse imóvel ainda não está regularizado. Depois a gente vê isso. Ou então, tem um dinheiro na conta, mas é melhor não mexer agora. Em outros casos, infelizmente, existe sim a intenção de esconder um bem para obter vantagem sobre os demais herdeiros. Independentemente da intenção, o resultado costuma ser o mesmo, um problema. Porque quando um bem não é incluído no inventário, a partilha fica incompleta, e isso pode gerar questionamentos futuros, além de necessidade de reabrir o inventário e até disputas judiciais entre os próprios familiares. E aqui entra um ponto muito sério. A omissão de bens pode ser considerada fraude, ou seja, não é apenas um erro ou uma decisão estratégica, é uma conduta que pode trazer responsabilização legal para o herdeiro que tentou esconder aquele patrimônio. As consequências podem incluir multas, pagamento de indenização aos demais herdeiros e até a revisão ou anulação da partilha já feita. Em alguns casos, o prejuízo pode ser muito maior do que qualquer suposta vantagem que a pessoa imaginou ter. Além disso, muita gente acredita que é fácil esconder um bem dentro de um inventário, mas isso não corresponde com a realidade. Hoje existem diversos mecanismos de controle e verificação, como o juiz, os cartórios e até os próprios advogados envolvidos no processo conseguem acessar informações em registros de imóveis, instituições financeiras e órgãos públicos. Ou seja, aquele bem que alguém tentou omitir pode ser descoberto, e quando isso acontece, o problema se torna ainda maior. Vou te dar um exemplo bem comum. Um herdeiro deixa de informar uma conta bancária com um valor significativo. O inventário segue, é finalizado e cada um recebe a sua parte dos bens declarados. Algum tempo depois, outro herdeiro descobre a existência dessa conta. O que acontece? Ele pode ingressar com uma ação para incluir esse bem no inventário. Isso significa reabrir o processo, discutir novamente a partilha e muitas vezes gerar um desgaste enorme entre os familiares. Além do tempo perdido, existem custos adicionais com advogado, taxas e possíveis penalidades. E o que poderia ter sido resolvido de forma simples desde o início se transforma em um problema complexo. Outro exemplo muito comum envolve imóveis. Às vezes, um imóvel não é declarado porque está irregular ou porque alguém da família já está morando nele e acredita que já é o dono. Só que juridicamente isso não funciona assim. Sem a inclusão no inventário, aquele imóvel continua sem regularização e no futuro isso pode impedir venda, transferência ou até gerar disputas sobre a propriedade. Na minha experiência, praticamente todos os casos de omissão de bens acabam gerando algum tipo de conflito, mesmo em famílias que inicialmente tinham um bom relacionamento. Porque quando entra a sensação de injustiça, de que alguém tentou se beneficiar, a confiança se quebra. E isso é muito mais difícil de reconstruir. Por isso, um dos papéis mais importantes do advogado no inventário é justamente garantir transparência em todo o processo, além de orientar os herdeiros desde o início sobre a necessidade de levantar todos os bens, organizar a documentação e fazer a partilha de forma correta. Muitas vezes, quando o processo é conduzido com clareza desde o começo, esses problemas nem chegam a acontecer.
Agora, um alerta muito importante. Não declarar um bem no inventário não significa que ele deixe de existir juridicamente. Esse bem continua fazendo parte do patrimônio da pessoa falecida e pode ser cobrado ou reivindicado a qualquer momento. Ou seja, a omissão não resolve o problema, ela apenas adia e agrava a situação. Outro ponto que pouca gente considera é que quando o bem aparece depois, pode haver a incidência de novos impostos, como multas e atualização de valores. Isso torna o processo ainda mais caro e burocrático. Em resumo, tentar esconder bens no inventário nunca é uma boa decisão. Além de ilegal, isso pode gerar prejuízos financeiros, atrasos no processo e conflitos familiares que poderiam ser evitados. A forma mais segura de conduzir o inventário é com transparência total, além de organização e orientação jurídica adequada. Isso garante que todos os herdeiros sejam respeitados e que o patrimônio seja dividido de forma correta e segura. Se você está passando por uma situação de inventário ou tem dúvidas sobre como lidar com bens e herança, o mais importante é buscar orientação antes de tomar qualquer decisão. Muitas vezes, um erro no início pode gerar consequências muito maiores lá na frente. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor essas situações, acompanhe o canal. Aqui eu sempre trago explicações claras e práticas para te ajudar a evitar problemas e tomar decisões mais seguras. Cada caso tem suas particularidades e entender isso faz toda a diferença.